Então, nos encaminhando aqui para a parte final da aula, para chegar até o gênero onde nós queremos chegar, resumindo um pouco da primeira parte, né? Só que, é claro, é importante ter visto a primeira parte para realmente compreender e saber resumir lá na hora da questão. Mas nós temos textos ao nosso redor, eu dei até exemplos lá, que eu quero que vocês coloquem esses exemplos também na hora de resolver as questões e as atividades, tá? Nós somos rodeados e nós usamos textos de acordo com a nossa necessidade. Só que qual é o problema? É que às vezes eu me encontrei em situações em que eu não sei que tipo de texto usar. Por que eu não sei? Até ajeitar aqui um pouquinho para ele. Por que eu não sei que tipo de texto usar? Porque eu não conheço, eu não estudei sobre ele. E aí, para chegar até o gênero que eu quero chegar, eu falei sobre a Constituição Federal, por exemplo. Que toda vida que eu quero recorrer, aconteceu algo comigo, alguém me prejudicou em alguma coisa, alguém cometeu um crime contra mim, eu vou lá, contrato um advogado para me defender. Bem, esse advogado, para provar que eu estou certo e a pessoa que fez algo contra mim está errado, ele tem que usar como base esse texto, que é a Constituição Federal. Se não tivesse esse texto, não teria como eu provar que eu estou certo. Então, observe que para cada necessidade é um tipo de texto diferente. Então, só para dar novamente uma resumida para entrar na cabeça de algumas pessoas. Eu, por exemplo, se eu quero conversar com alguém de maneira engraçada no WhatsApp, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar a Constituição Federal para ela? Claro que não, eu não tenho a necessidade disso para aquela situação. Eu vou mandar um meme, uma figurinha ou qualquer outro gênero parecido. Mas, por exemplo, se eu quero ir até um juiz para que eu tenha direito a algo que eu acho que eu tenho direito, eu vou usar o quê? Um texto como um meme, uma figurinha? Claro que não, porque também não se adequa àquilo. Eu vou usar as leis que eu acredito que estão ao meu favor. Então compreende como cada texto ele serve para um determinado momento, para uma determinada situação, e que se eu não conhecer os textos, eu vou estar à mercê das pessoas, eu vou ser, vamos dizer assim, uma pessoa que não vai conseguir aquilo que quer. Então, quanto mais textos eu conheço, mais fácil a minha vida se torna. Então, vamos tentar adivinhar de que gênero a gente está falando. No desafio lá, eu queria que vocês imaginassem o seguinte: primeiro, foram comprar algo, tá? O produto que vocês compraram, vamos supor que é um celular, compraram um celular, né, pela internet, o celular chegou com um problema. Você quer devolver o celular e ter direito a um novo ou a ele consertado. Só que para isso você precisa de um texto que vai provar que você realmente tem direito àquilo. Então vamos pensar qual é o tipo de texto que eu vou usar, qual é o nome desse gênero que serve para me defender. Então vamos tentar adivinhar o nome. Primeiro eu quero que vocês pensem no seguinte: esse documento, esse texto, ele vai defender um direito ou um dever meu? Lembrando, direito é aquilo, como a própria palavra fala, a que eu tenho direito, algo que eu mereço. Eu mereço receber, ok? Assim como eu mereço receber a educação, não é um direito meu, então isso é direito. Dever é aquilo que eu tenho que dar para as pessoas. Então, por exemplo, é meu dever respeitar as pessoas, então eu tenho que dar respeito a elas, ok? Então, direito é aquilo que eu mereço receber, dever é aquilo que eu mereço dar para as pessoas, que eu sou obrigado a dar para as pessoas. Então, a minha pergunta é essa: esse documento, pelo que a gente viu, ele vai defender um direito meu, algo que eu mereço, ou vai defender um dever meu? Ele vai apontar algo que eu mereço ou algo que eu tenho que dar para alguém? Eu acho que vocês conseguem compreender que se eu vou estar cobrando que o vendedor me entregue um celular novo ou aquele celular consertado, eu estou falando que eu tenho um dever sobre aquilo que eu tenho direito. Vou dar 3 segundinhos aí em casa, tá? Eu acho que vocês conseguiram raciocinar que eu vou estar cobrando o quê? Um direito meu, né? Eu vou estar dizendo, não, eu mereço receber um salário novo, ou seja, eu tenho o direito de receber um salário novo. Então, esse documento, esse texto aí, ele tem alguma coisa a ver com direito, não tem? E a outra pergunta, quando compramos algo, qual nome nos é dado? Quando eu estou lá comprando algo, porque ó, sempre nas relações que nós fazemos com as pessoas, existe um nome para cada um. Por exemplo, você na sua casa, você recebe o nome de filho e a mulher que te gerou recebe o nome de mãe, não é? Você na escola, quando está sentado lá na sua cadeira, você recebe o nome de aluno e aquele que está lhe ensinando recebe o nome de professor, não é? Na sua casa ali, se você mora com seu pai e com a sua mãe, o seu pai recebe o nome de marido, a sua mãe recebe o nome de esposa. Então, para cada relação que a gente cria, a gente ganha um nome por isso, não é? Então, quando eu vou comprar algo de alguém, qual é o nome que é dado a mim? E a pessoa que está vendendo, qual é o nome dado a ela? Qual é o nome dado a mim que vou comprar algo? Eu sou chamado de cliente, né? Eu sou chamado de comprador,
mas tem outros nomes aí que me definem, né, quando eu vou comprar algo. Então imagine aí, né, qual é o nome. Tentem pensar qualquer coisa, pausa o vídeo aqui, né, pausa, eu acho que no YouTube vai estar bem aqui, né, pausa o vídeo para poder pensar sobre isso, mas vamos lá para a resposta. Então, se você pensou ou não, vamos para a resposta. É o seguinte, gente, ainda não é a resposta, tá? Mas é o seguinte: se você não chegou perto, né? Não sei se quer dizer, desculpa, gente, é a resposta. É porque esses slides eu ainda estou me acostumando com eles, eles estão me confundindo em alguns momentos. Mas eu não sei se você chegou perto da resposta, mas o nome desse texto que vai defender vocês enquanto consumidores é o seguinte: Código de Defesa do Consumidor. Então, não tem a Constituição Federal? Existe também o Código de Defesa do Consumidor. Por que esse nome? Vamos lá entender por que esse nome. Primeiro, o nome código se refere ao fato de que se trata de um conjunto de leis. Então, quando eu tenho um conjunto de leis, eu chamo aquilo de um código. Não existe o Código de Trânsito, que é um conjunto de leis sobre o trânsito, o Código Penal, que é um conjunto de leis que diz as punições que você vai receber se cometer um crime. Existe. Então, existe o Código de Defesa do Consumidor, que é uma série de leis, são várias e várias leis que mostram aquilo que você merece, quais são os seus direitos enquanto consumidor, ok? O nome defesa aí é Código de Defesa pelo seguinte, porque essas leis que foram criadas têm como finalidade defender o direito das pessoas. Tá na cara, né? Ele tá para defender algo, não é para nos culpar, é para nos defender. E por que o nome é consumidor? Porque o grupo de pessoas que essas leis foram criadas para defender, quem é? Ó, é um código de defesa, não é? São uma série de leis para defender, mas é para defender quem? Os consumidores, que são as pessoas que compram produtos ou serviços no Brasil. Então saiba que quando você compra desde um bombom até um celular, ou você contrata alguém para fazer um serviço na tua casa, uma empresa para fazer um serviço na tua casa, você tem uma série de direitos. O mais simples dele é: você merece receber pelo aquilo que você pagou. Se você recebe algo abaixo daquilo que você pagou, você tem direito, tá aqui o nome, ó, né? Defesa tem a ver com direito. Você tem direito a ser ou ressarcido por isso, ou seja, o dinheiro tem que ser devolvido, ou o produto tem que ser entregue novamente da maneira correta, tá bom? Então é o seguinte: é, toda vez que uma nova lei é criada ou alterada, uma nova edição é impressa, né? O Código de Defesa do Consumidor, pessoal, dá para você comprar ele em forma de livro. Tá bem aqui do lado da capa do livro, tá? Agora imagine o seguinte: de vez em quando, os deputados, que são os que criam e modificam as leis, eles criam uma nova lei, entende? Por exemplo, há 30 anos havia leis que falavam sobre o direito de comprar na internet? Não, porque não havia internet na época para as pessoas. Hoje em dia, como existe internet, existe uma série de leis que falam apenas dos direitos que nós temos quando nós vamos comprar algo na internet. Como, por exemplo, o direito de não ter nossos dados espalhados por aí, porque imaginei, eu vou comprar algo no site, coloco lá o número do meu cartão e de repente o site disponibiliza o número do meu cartão para outras pessoas. Isso não pode, né? É um direito meu que os meus dados sejam privados, que não sejam espalhados por aí. Então, toda vida que uma nova lei é criada, um novo livro desse aqui, que você está vendo aqui do lado, ele é publicado, tá bom? Então, toda vida, mais uma vez, toda vida que uma nova lei é criada, eles alteram, né, ali no livro e publicam um novo livro, tá bom? Um livro atualizado. Então, esse livro aqui é de 2017. Ele é muito diferente, por exemplo, do livro publicado em 1980, porque existem várias leis que não existiam naquela época e que existe hoje aqui nesse livro, tá? E eu queria que vocês observassem algo que eu acho muito engraçado, muito interessante nesse livro, né? Na capa do livro. A capa do livro aí tá em formato de quê, pessoal? A cor, o desenho aí tá lembrando o que é a vocês. Eu não vou responder, tá? Talvez esteja até na atividade, mas eu acho que tá fácil, gente. E é a pergunta que vocês já poderiam ir se fazendo aí. Por que eles colocaram um desenho desse objeto como capa do livro? O que é que isso tem a ver com o consumidor? Eu acho que dá para, né, imaginar aí o que é que tem a ver uma coisa com a outra. Se você não entendeu o que eu quis falar, volta um pouquinho, mas eu vou repetir mais uma vez. Eles fizeram a capa do livro desenhando alguma coisa aí muito conhecida nossa. Toda vida que a gente vai numa loja comprar alguma coisa, a gente sai com isso daqui, né? Eu acho que está na cara o que é. E a minha pergunta por que eles colocaram numa capa do livro do Código de Defesa do Consumidor
esse objeto. O que é que isso tem a ver com os consumidores? Tem alguma coisa a ver entre um consumidor e esse objeto? Tem? Eu acho que tem tudo a ver, né? E aí, pessoal, para finalizar realmente a nossa aula, eu só queria que vocês vissem aqui um trecho, tá? Existem mais de 1000 páginas nesse livro, ou minto, 1000 páginas não, 100 páginas, deixando claro todos os direitos ao qual você, consumidor, tem, tá? Tudo aquilo que você tem direito enquanto consumidor. E aí, para vocês terem uma noção rápida de como esse livro é dividido, ele é dividido no seguinte, ó. Primeiro aqui, ó, título 1, dos direitos do consumidor, ok? O que é o título, pessoal? Esse livro ele é dividido em títulos. Ah, é o mesmo que capítulo? Não, o capítulo está bem aqui, é outra coisa. O título é sobre o assunto que vai ser tratado ali. O primeiro assunto tratado é qual? Dos direitos do consumidor. Dentro do título vai haver os capítulos. Por quê? Porque dos direitos do consumidor eu vou falar sobre vários tipos de direitos, ok? O consumidor ele não só tem um direito, ele tem vários. Então, para cada direito que eu vou falar, eu vou separar cada direito como um capítulo só. O primeiro capítulo vai falar sobre as disposições gerais, sobre aquilo que eu tenho que entender que são os direitos do consumidor. E aí, em cada capítulo vai ter vários artigos. Eu sei que parece muito confuso, mas eu quero que vocês entendam que dentro de uma coisa existe outra. Dentro dessa coisa vai existir outra. Ou seja, dentro do título existe o capítulo. Dentro do capítulo vai existir vários artigos, né? E aí vamos ler o primeiro artigo desse capítulo, que é o mais importante. Ó. O presente código, ou seja, esse código aqui, esse livro que vocês estão lendo, estabelece normas, ou seja, regras de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e de interesse social. E aí vai ter vários números aqui, né? Mas, ou seja, o primeiro artigo é para explicar o porquê desse livro. Esse livro foi escrito para quê? Para proteger e defender o consumidor. Ou seja, se você gasta o seu dinheiro com alguma coisa, você tem direito a várias questões. Você tem direito ao principal, que é receber por aquilo que você está pagando. Ok? Então, eu vou fazer ainda uma videoaula aí explicando a atividade de vocês vão entender melhor. Mas eu pergunto, vou fazer até aqui feito um youtuber, tá? Mas é para eu ter essa noção. Você que está vendo esse vídeo por uma conta e tem como comentar aqui embaixo, comenta o seguinte: deu para compreender o conteúdo? Deu para aprender o que é o Código de Defesa do Consumidor? Se não entendeu a primeira vez, assista uma segunda vez, pelo menos da metade para o final, para tentar compreender, tá bom? Então vamos só para fechar, né? Eu quero que essa aula tenha terminado com vocês entendendo o seguinte: que primeiro, nós somos rodeados de textos. Segundo, nós temos que entender todos os textos possíveis. Por quê? E aí está aqui esse gênero. Por isso. Porque se um dia alguém é injusto comigo quando eu vou comprar alguma coisa e eu não conheço o Código de Defesa do Consumidor, eu vou saber como me defender? Eu vou saber a maneira correta de agir? Não, não vou saber. Mas se eu conheço o Código de Defesa do Consumidor, eu vou saber que eu tenho direitos, eu vou saber que o vendedor está errado e eu vou poder cobrá-lo? Vou. Então, qual é a vida mais fácil? De quem conhece o Código de Defesa do Consumidor ou de quem não conhece? Então fica aí a pergunta para que vocês também já reflitam sobre isso. Mais uma vez, a importância de eu conhecer o maior número de gêneros possíveis. E o gênero que vocês aprenderam hoje para pelo menos saber que existe é esse. Vocês, os pais de vocês, todo mundo que é consumidor tem direitos e tem como recorrer quando acontecer alguma injustiça, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, se eu ver que valeu a pena, se eu ver que teve um bom número de acessos, vai ter mais aulas, tá? Sobre como essa. Enfim, gente, só depende de vocês, tá bom? Valeu!